Fala, turma linda, professor Diogo aqui para continuarmos o nosso estudo, o nosso módulo de evolução aqui dentro do nosso canal Biologia com Diogo, certo? Hoje, pessoal, nós trataremos das evidências da evolução biológica, aquilo que materializa a evolução, que mostra que de fato a evolução existe, as mudanças que aconteceram ao longo da evolução nos seres vivos, com os seres vivos, existem, certo? E isso aí vai ter como apoio aí a análise dessas evidências. E aí eu trago aqui a primeira evidência da evolução, certo? Que são os registros fósseis. Então observem aqui, ó, vamos falar um pouco aqui, vamos deixar claro aqui o que são fósseis, certo? Fósseis, pessoal, são restos de seres vivos que viveram no passado, certo? E que deixaram ali esses vestígios. Pode ser, quando nós falamos de fósseis, vem logo em nossa mente ossos, dentes, e é claro que essas partes se fossilizam, certo? Com mais facilidade que as partes moles. Então, já deixo claro aqui para vocês que as partes duras do corpo dos seres vivos têm maior probabilidade de serem fossilizadas que as partes mole. Por exemplo, uma lesma, certo? Não é comum encontrar um fóssil de uma lesma. Mas de outros moluscos, as conchas, por exemplo, é muito comum encontrarmos. Então, as partes duras se fossilizam com mais facilidade, certo? E aí eu trago aqui para vocês, observem, fósseis são restos de seres vivos que viveram no passado, certo? E aí eu trago aqui, ó, partes mineralizadas como o quê? Ossos, certo? Ossos de dinossauros, fósseis, certo? Dentes, conchas, mas também, além de ossos, dentes, de conchas, eu posso ter outros vestígios, como por exemplo trilhas deixadas pelos seres vivos que viveram no passado, fezes deixadas por esses seres vivos, pólen, certo? Esporos, pegadas, túneis, tudo isso, tá certo? É também classificado como fósseis, desde que atendam os requisitos necessários. Porque fóssil, tá certo? Olha o que eu coloquei aqui, ó. É uma relíquia, não é isso? Relíquia com mais de 11 mil anos de existência. Alguns materiais colocam também que é mais de 10 mil anos. Outros colocam que é mais de 11 mil anos. Mas aí eu deixo aqui claro para vocês que não é comum a questão de perguntar a idade, certo? Assim, exata. Mas é bom que vocês tenham essa noção, certo? Muitos materiais didáticos colocam que os fósseis eles têm que atender a esse requisito de ter mais de 11 mil anos, tá certo? De existência. E aí os profissionais que vão estudar esses seres, certo? Essas evidências da evolução são os paleontólogos, e o processo de formação dos fósseis é chamado de fossilização. Lembrando que a maioria dos seres que morrem não são fossilizados, certo? A maioria dos seres que morrem pode até passar os ossos, passar um bom tempo ali, os dentes, passar um bom tempo ali, mas com o passar do tempo eles vão sofrer o quê? Vão sofrer a decomposição, certo? Então a maioria dos seres vivos que morrem sofrem a decomposição. Mas a depender da condição do ambiente em que você morreu, a condição de temperatura, a condição de pressão, certo? A falta de oxigênio, porque vai dificultar a decomposição, certo? Um ambiente totalmente anaeróbico, sem oxigênio, isso aí possibilita sim a formação dos fósseis. Mas lembrando que a maioria dos seres que morrem sofrem a decomposição e não se fossilizam. Mas o processo de formação de fósseis é chamado de fossilização. E para que aconteça a formação desses fósseis, eu vou precisar de condições especiais. E aí eu trago aqui alguns exemplos de fósseis para vocês, certo? Então observe o que é que vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho um molde, certo? Nessa letra A aqui eu tenho um fóssil do tipo molde, e aqui eu tenho um contra molde. Como assim? O que é que vocês estão vendo aqui? Observem. Imagine que aqui eu tenho um C, olha, que eu vou circular aqui de outra cor para você entender, certo? Eu vou marcar aqui para vocês observarem. Olha, tem um C aqui, que eu estou marcando aqui de amarelo, que ele morreu no passado, e acontece que ele foi ali coberto, tá certo? Por sedimentos, e aí isso
deixou ali, envolveu ele e acabou ali que depois de um tempo, esse C que foi envolvido pelos sedimentos, que está mostrado aí na letra A, ele sofreu decomposição. Dá para entender? Esse C que foi envolvido pelos sedimentos sofreu decomposição. Entretanto, ele deixou ali, nesses sedimentos que envolveu ele, o seu formato, o seu molde. Então, isso é um fóssil aqui do tipo molde, certo? Então, ele sofreu sim a decomposição aqui, depois de um tempo, mas ali ficou o seu formato, ficou o seu molde. Então, suponha que essa rocha aqui que envolveu ele, aqui desse molde, sofra uma infiltração e acabe entrando aqui, olha, sedimentos agora que vai preencher o que agora? Esse espaço aqui, onde tinha ali aquela marca, tá certo? Onde tinha ali, aliás, aquele molde. Quando algo, tá certo? Preenche, quando os sedimentos agora que vão entrar nessa rocha formada envolvendo o molde, certo? Se por algum motivo ali começar a se infiltrar sedimentos ali e ocupando a parte daquele molde, vai formar, tá certo? Vai ocupar aquele local do molde e vai formar como se fosse uma cópia do molde. Dá para entender? Então, esses sedimentos que entraram aí nessa rocha que se formou em volta do molde, vai ter o formato desse molde formado anteriormente. Então, isso que você está vendo aqui, olha, isso que você está vendo aqui, vai ser o quê? Isso aqui vai ser um contramolde. O que seria um contramolde? É a cópia do molde. Ou seja, aquele molde que tinha ali foi preenchido por sedimentos e acabou formando ali aquele fóssil, aquela cópia daquele molde no formato que o molde tinha, mas aí não é o original, então vou dizer que é o quê? Um contramolde, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Também, pessoal, existe a mumificação. O que seria a mumificação? A mumificação é quando o indivíduo, certo, está ali por completo. Por exemplo, no norte da Sibéria, nós encontramos fósseis de seres já extintos de mamutes, que ainda tem material genético que dá para ser analisado, que eles têm as partes moles preservadas, certo? Porque foram conservados ali no gelo. Então, aí, quando eu tenho um indivíduo inteiro, certo? Sendo ali preservado e que atende às necessidades para ser considerado um fóssil, eu vou dizer que houve aqui um processo de mumificação. Eu tenho também, muito comum existe também com animais, com outros seres, mas com os vegetais é muito comum, quando nós falamos de fósseis, acontecer a petrificação. O que seria a petrificação? Imagine aí, olha, que a planta morreu, está ali o tronco dela, certo? Vai se infiltrando ali nessa planta, através dos seus vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, desculpe-me, vasos sanguíneos não, os vasos condutores, o xilema, certo? O xilema dessa planta aqui, olha, os vasos dela, certo? Vão recebendo minerais. E aí, com o tempo, olha, esses minerais aqui vão formando o quê? Vão formando a rocha. E a rocha vai ter o mesmo formato aqui, olha, dessa árvore, desse tronco. Então, o que foi que houve? Esse vegetal aqui, os vasos condutores, o xilema, foi sendo completo ali por minerais, tá certo? Foi se petrificando, foi formando a rocha, e depois de muito tempo, essa rocha aí ficou com o formato desse tronco. Houve uma petrificação, certo? E eu também tenho aqui, pessoal, olha, a impressão. O que seria a impressão? É uma marca deixada ali, ó, como se fosse aqui, desculpe-me, turma, como se fosse aqui, olha, uma foto. Imagine algo aí que tem uma estrutura fina, digamos assim, uma folha, que ela caiu ali, certo? E aí depois houve a sedimentação dela, rapidamente ela não sofreu de imediato ali a decomposição, certo? Deixou ali uma marca. Essa marca aí vai ser a impressão. Então não confundam, certo? O molde com o contramolde, a impressão, certo? A mumificação e a petrificação são tipos, tá certo? De fósseis. E aí que são registros que são evidências da evolução. E aí olha o que eu coloquei aqui para nós analisarmos. O que é que nós temos aqui? Muito curioso, certo? Muito interessante observarmos isso. Um fóssil de um filhote de mamute. Olha aí, esse filhote aqui, olha, desse mamute foi encontrado nas geleiras da Sibéria, certo? E ele tem aproximadamente, ele data aí 40 mil anos, esse exemplo que eu coloquei aqui para você.
Então ele tem partes moles, além das partes duras preservadas, as partes moles também, por conta das condições ambientais ali que ele se encontrou, certo? Que ele foi preservado no gelo. Então esse fóssil, obviamente, serve para muita análise da ancestralidade dos seres do elefante aqui, por exemplo, e é uma evidência assim da evolução. Não esqueça também, pessoal, que eu tenho uma resina fossilizada de plantas. Plantas, tá certo, que eliminam a resina, e essa resina ela pode acabar ali envolvendo seres, envolvendo insetos, por exemplo, e aí acaba que essa resina aí pode se fossilizar, formar ali o que eu chamo de âmbar. Então o âmbar vai ser essa resina aqui, olha, fossilizada, e que pode, tá certo, a resina de plantas, tá certo, fossilizada, e que pode prender ali, tá certo, e deixar ali preservados seres que viveram no passado distante, e também vai servir como fóssil, certo, para análise da evolução. Pessoal, além de ter os fósseis como evidências da evolução, eu tenho também as estruturas vestigiais, que pode cair também na sua prova como órgãos vestigiais. Então não esqueça que pode cair como o nome de estruturas vestigiais e anote aí também órgãos vestigiais. Mas o que seria isso? Estruturas atrofiadas, ou seja, que ao longo da evolução, que ao longo do tempo tiveram redução, tá certo? Na sua função, no seu tamanho, certo? E que ou a sua função foi reduzida, ou a função deixou de existir, tá certo? Ou a função original não existe mais. Eu vou explicar aqui com alguns exemplos e vocês vão entender, certo? Olha, eu tenho aqui o apêndice vermiforme, o apêndice secal, também chamado assim. Deixa-me passar aqui só para você observar. No começo aqui no intestino grosso, eu tenho aqui, olha, o apêndice secal, certo? Esse apêndice que você está vendo aqui, tá certo? Lá no passado ele tinha uma função muito grande na digestão da celulose, tá certo? E que é muito desenvolvido ele em outros animais, tá certo? Em herbívoros, por exemplo, tem um apêndice bem desenvolvido. Mas no nosso caso, nós não precisamos mais fazer a digestão da celulose. Então, nós não precisamos mais ter esse apêndice bem desenvolvido, certo? Mas não esqueça que algumas questões, se vocês pegarem questões mais antigas, vão dizer que esse apêndice no nosso corpo ele é totalmente inútil, e isso está errado, certo? Ele não tem a mesma função dos seres, tá certo? Do passado, que tem aquela necessidade de ter aquela digestão, tá certo? Aquela digestão da celulose, dos dos outros animais, mas o nosso corpo ele ainda tem sim uma função de auxiliar no nosso sistema imunológico. Mas, tá certo, não tem a função original dos seres do passado. E aí não esqueça, não confunda o apêndice com a apendicite. Olha o que eu coloquei aqui, olha. Houve aqui uma cirurgia, certo, de apendicite. Apendicite acontece quando há uma inflamação do apêndice, certo? E aí que pode que compromete a saúde da pessoa, e a pessoa tem que fazer ali este procedimento para, tá certo? A manutenção aí da sua saúde. Não esqueça disso. Então, se cair na prova, o apêndice vermiforme, também chamado de apêndice secal, é uma estrutura, é um órgão vestigial, pois a sua função original no nosso corpo não, tá certo? Existe mais, não tem aquela função dos seres do passado, certo? Além do apêndice, pessoal, eu tenho aqui, olha, na baleia, por exemplo, eu tenho ossos pélvicos. E no nosso corpo, por exemplo, eles têm função, tá certo? Bem necessária para a nossa locomoção, formando ali os ossos da bacia, mas que na baleia eles foram o quê? Atrofiados. Porque a baleia tem ancestralidade com o ser humano, certo? Ela é mamífera assim como o ser humano é, mas esses ossos na baleia perderam a função que existe nos outros seres, tá certo? Da sua linhagem evolutiva. Então, os ossos pélvicos na baleia são estruturas vestigiais. Não esqueça disso. Não esqueçam disso. E aqui eu tenho, olha, os dentes do siso, os dentes siso, tá certo? Que são os nossos últimos molares. No passado, tá certo? Nós não tínhamos os hábitos, os procedimentos, os tratamentos odontológicos que nós temos hoje. E o que acontece? Nós perdíamos os dentes
Na adolescência era muito comum a perder os dentes de trás, certo? Os dentes superiores e inferiores, os molares, com maior facilidade que hoje, devido à falta dos cuidados que nós temos hoje. E aí a perda desses dentes molares deixava espaço para que viesse ali a aparecer, a partir dos 18, tá certo? 20 e poucos anos, os dentes cisos, os últimos. Mas acontece que, com o passar do tempo, certo? O que foi que houve? Os procedimentos foram avançando, é mais difícil as pessoas perderem os dentes hoje, certo? Inclusive também os molares, e aí não tem espaço para esse siso na boca de muitos indivíduos. E aí eles podem causar até problemas, certo? Precisa fazer cirurgia e tudo mais, vocês sabem disso. Mas no passado era muito necessário esse siso, certo? Além da nossa alimentação, tá certo? No passado, a alimentação, vocês sabem que não era da forma que nós nos alimentamos hoje, com o alimento cozido, tá certo? Com maior preparo. Então nós precisávamos também desses dentes ali para auxiliar nessa digestão, tá certo? Nessa digestão mecânica. Mas hoje não. Então, com o passar do tempo, foi acontecendo que houve e foi havendo ali a seleção dos indivíduos, tá certo? Que nasciam sem o siso. E hoje nós temos uma parcela aí, claro, da população que ainda nasce o siso e outra não, devido à seleção que foi acontecendo aí desses indivíduos. Mas no nosso caso, o siso é também uma estrutura, é um órgão vestigial, certo, turma? Para a aula não ficar muito grande, certo? Eu vou continuar essa aula sobre as evidências da evolução no nosso próximo encontro, certo? Não esqueça que nós estamos estudando evidências da evolução, discutimos um pouco sobre fósseis e sobre os órgãos vestigiais. Eu aguardo você na nossa próxima aula para que o assunto fique bem completo e que depois nós possamos resolver diversas questões referentes a esse conteúdo. Tchau, tchau, fiquem bem e até logo, certinho?